Boa noite. Está no ar o programa, nossa live, do programa Ponto a Ponto Business. E hoje eu tenho o prazer, eu tenho o privilégio de estar recebendo um grande amigo meu. Começamos juntos, trabalhamos juntos na imprensa e hoje ele é um dos jornalistas mais respeitados, um dos escritores, historiadores e biógrafos mais renomados no Espírito Santo, inclusive com publicações na Europa e nos Estados Unidos. Estou falando de Rômulo Felipe. Boa noite, Rômulo. É um prazer ter aqui, meu amigo. Boa noite, Toninho. Prazer imenso, uma honra grande estar aqui com vocês para compartilharmos vivências e experiências, muitas delas entre a gente, né? Que faz um pouquinho de parte da história do jornalismo capixaba, da literatura. Muito bom estar aqui, meu amigo. Se a gente começar a comentar aqui, ao vivo, que nós nossas lembranças de bastidores que nós colocamos aqui, nós vamos ser presos, não vamos não? Vamos ficar uma semaninha aqui falando de grandes aventuras jornalísticas, disso, mas sempre com muita seriedade, né? Comprometimento. A gente era muito comprometido, com muita seriedade. Isso aí... E em termos jornalísticos, foi a fase áurea do jornalismo capixaba, porque realmente a gente enfrentava tudo de peito aberto. Peito aberto. Nós começamos, na realidade, você começou a trabalhar comigo na época da Folha de Cachoeiro, que depois eu vendi para o Jackson, virou Folha do Espírito Santo. Recém-lançada, né? Recém-lançada, né? Eu era um rapazote ainda. Você ainda me lembra daquela época sua, ainda usava calção ainda, short ainda, de bicicleta, entregando jornal, era entregador do jornal A Gazeta. Aí, exatamente. Começou a sua vida, começou ali. Comecei garoto, escrevendo em casa, com 9, 10 anos, meu pai me deu uma máquina de escrever, né? O velho caboclo. Fui na Dadalto, passei de ano, ele escolhe, meu filho, a bicicleta ou a máquina? Eu escolhi a máquina. A máquina, né? Enfim, e passei pelo Brado, do Paineiras, garoto ainda, né? 12, 13 anos, foi uma experiência bacana. E na sequência, entrei com você na Folha, que era ainda mensal, era Folha de Cachoeiro. Era mensal, depois passou semanal. Aí. Tinha acabado de mudar de nome. Primeiro era o Boff, não? Não. A história do Boff é uma brincadeira. Tinha uma boca, o jornal A Boca do Joel Pita em Cachoeiro. Sim. O Mauro Roger, uma vez tomando uma água mineral, e aí ele virou para mim e falou bem assim, por que você não cria o Boff? Já que tem a boca, cria o Boff. Aí começamos, do mesmo tamanho, mesmo formato e tal. O negócio foi crescendo, peraí. Aí veio a Folha de Cachoeiro. Exato. Aí da Folha de Cachoeiro, depois passou para o Jackson, aí ele veio com a Folha do Espírito Santo, aí ele veio com um projeto de jornal diário, o primeiro jornal diário hoje do Espírito Santo, e a gente tem orgulho disso. Mas aí depois nós montamos a revista Opinião, não o Diário Capixaba. Não, Opinião. Aí, que foi uma revista revolucionária também, sobre vários aspectos. Denunciamos as mortes no setor de mármore e granito, na época ainda estava se profissionalizando, né, em termos de segurança do trabalho. A gente denunciava a indústria da prostituição, da fé, realmente, era do tráfico de drogas. A gente não tinha medo. Eu me lembro... Acho que foi a primeira vez que nós ficamos assim, meio emburrados um com o outro. Você fez uma matéria em Vitória, como é que é? A Igreja do Diabo, que existe em Vitória até hoje. É a única cidade do Brasil que tem essa igreja, né? Sim. A Igreja do Diabo. Quer dizer, então... Infelizmente. Infelizmente. A gente realmente trabalhava com uma pauta bem liberada e que a gente não tinha amarras, né, Tony? A gente apontava a metralhadora jornalística e atirava. A gente tinha responsabilidade com a informação, mas não deixava de informar, não deixava de dar notícia. Por exemplo, aí, até hoje eu faço as fugas, incidentes nos presídios, a gente fez lá uma matéria especial, o título foi Colônia de Férias. Foram bons tempos, né? E na sequência veio o Diário Capixaba, depois voltamos com a Opinião, e aí cada um foi seguindo o seu caminho. Cada um seguiu o seu caminho, né? E no meio disso tudo ainda passei pelo Dia, no Rio de Janeiro. Você foi da sucursal do Itaperuna. Isso, Norte e Noroeste, foi um trabalho bem bacana. Junto com a nossa colega Denise Vieira. Denise Vieira, assessoria de comunicação lá do Hospital Evangélico. Grande jornalismo também fizemos também passou lá. Com a gente lá também. Tomamos umas carreiras, por assim dizer. Você passou por maus momentos lá em Itaperuna, no Norte Fluminense. Sim, realmente.
Acho que a gente está fazendo uma reportagem especial lá na época de eleição, na campanha do Garotinho, contra o Marcelo Alencar, que o Marcelo Alencar se elegeu. E no meio das apurações, enfim, fui lá num comício para cobrir, tomei uma carreira de 30 caras. E aí fui espancado ali por 1 minuto, mas sobrevivi. Mas são histórias, né? Naquela época, falando sério mesmo, eu me lembro que a gente trabalhou lá por volta de 2 anos, morreram 4 jornalistas. Naquela época, né? Assassinados. Então, assim, era uma região perigosa de lidar mesmo, aquele norte e noroeste. Mas a gente sempre encarou, né? Com muita coragem, Toninho. Mas esse tempo passou. Eu também, eu falo, o tempo a gente vai passando, vai amadurecendo. A gente faz a mesma coisa de forma diferente. O jornalismo, você não pode fugir da informação. A informação fala, nós não somos a informação, nós damos a informação, nós escrevemos a informação, nós falamos sobre os acontecimentos. Quem faz, quem produz é quem está no meio do furacão. Sim, mas nada. É uma pena, né, Tony, que o jornalismo ele está cambaleante, ele mudou muito, né? Nos últimos anos. Muito ativismo hoje, né, cara? Assim, exatamente, muito ativista e grandes veículos tradicionais, infelizmente, não dão a informação como deveria, mas o que eu sempre digo, a gente tem que peneirar a notícia. Você pode pegar um jornal nacional, de circulação nacional, que tem manchetes suspeitas, mas você pode peneirar e falar assim, não, mas eu vou ler, eu sei o que é. Discernir o certo do errado. Mas, infelizmente, o jornalismo ele meio que morreu, né? Os tempos são outros. Ô, Rômulo, e as pessoas estão carentes de informações corretas, informações precisas, informações confiáveis. Sim. Olha bem, eu tenho a revista, a minha coluna no meu site oficial, que é o www.jornalista.toninho.carlos. Em 8 meses, esse mês agora, de dezembro, está fazendo 8 meses, 112 mil acessos, 112 mil visitas. Parabéns. Né? Para um produto formador de opinião, que se lida com público seleto, diferenciado, é muita coisa. É muita coisa. Isso passa que você passa a credibilidade, passa a confiança. Sim. Tá? É porque você passa a confiança das informações. E não se mete em picuinha. Você dá informação, meu amigo. A informação está aqui. Você é da velha guarda, né? A gente é da velha guarda. Da velha e boa guarda. Da velha e boa guarda, a gente tinha responsabilidade com a informação. Sim. Hoje ninguém tem mais. Tanto é que está aí na luta, né? Com o quê? Mais de 40 anos de jornalismo. 43 agora em dezembro. Isso aí, meu 43. Parabéns. De 81. Que siga por muito tempo ainda. Amém. Mas eu gosto muito de falar, Rômulo, da nossa parceria. Quando ela começou, me lembro de tudo, cada detalhe. Me lembro quando a gente lançou a revista Opinião, que era ali na galeria do Belas Artes. Lembra disso, né? Sim, com certeza. Galeria do Belas Artes, lançamos a revista Opinião, depois levamos ela para Vitória. E eu vou falar uma coisa, eu não sou de me arrepender das coisas que faço, não. Porque eu faço ela muito calçada, tá? Sim. Mas eu acho que o meu erro foi quando eu aceitei fazer a revista para o setor de mármore e granito, a Pedras do Brasil, e depois eu tive que optar entre fazer a Pedra e a revista Opinião. Eu tinha que optar uma ou outra. E eu vislumbrei a Pedras do Brasil, o segmento econômico, aquela coisa toda, vislumbrei e matei a revista Opinião. As duas eram impossíveis de tocar as duas. Sim. Aí eu tive que optar. Eu acho que optei errado. Na minha visão, eu optei errado. Mas ela cumpriu um grande papel. Ela cumpriu um grande papel, como a Pedras do Brasil também. A Pedras do Brasil foi uma revista internacional. Sim, sim. Circulou em grandes feiras, em países, né, no Brasil todo, praticamente. Quer dizer, a gente tem uma história. Aí depois, uma outra história que eu gosto muito é essa, para mim, é o meu xodó. Foi o Diário Capixaba. Sim. Que tinha uma disputa bonita, né? Porque o Jacques do lado, era o Jacques e a Vanessa Vilarinho como editora. Sim. E do outro tinha eu, você e Basílio Machado. Foi fenomenal. Eu trouxe o Basílio Machado aqui com o Ilauro, mas o meu sonho aqui no programa é trazer eu, você e Basílio, a turma do Diário Capixaba. Aí vai dar uma resenha muito boa. Aí dá uma senhora resenha. Toninho, naquela época, quando a gente assumiu o jornal, você era o diretor-geral, eu o diretor de comunicação e o Basílio editor. Você é o diretor de jornalismo e o Basílio editor. Diretor de jornalismo e o Basílio editor. O jornal
podemos dizer, ele era o que menos vendia no mercado. E você tinha a Tribuna, a Gazeta, a Folha e tudo mais. E em pouco tempo, 1, 2 meses, nós passamos a líderes. A líder de venda em Um Cachoeiro. jornalismo arrojado, sem amarras, elogiava-se quando precisava e criticava quando devia. Então, assim, foi um trabalho fenomenal que eu tenho muito orgulho. E sofremos também várias ocasiões. A gente... Represálias. Represálias, mas em todos os sentidos, né? A nível até criminal. Lembra? Basílio sofreu um processo, teve que sair de Cachoeiro. Não, e questões também de traficantes, que procurava a gente na época, né? Você colocou isso. Era um jornalismo que eu tenho muito orgulho. Eu também tenho. De Naquela lembrar. você podia fazer isso. Porque, aliás, tem um caso até rapidamente bem engraçado do Basilinho, mas a gente pode deixar essa resenha para depois. Quando a mãe dele assumiu, a grande Sônia Coelho, a Secretaria professora Sônia Coelho. de Comunicação, pessoa maravilhosa. Da educação. Da educação. Ela assumiu e chegou às nossas mãos no mesmo dia. Dia seguinte, uma denúncia de que tinham alunos na zona rural estudando no curral, porque a escola estava em reforma, alguma coisa assim. E aquilo eu fui dar a capa. Aí, na hora da edição, o Basilinho virou para mim, né, com a seriedade dele, logo ele falou: puxa, animal. Animal. Minha mãe acabou de assumir, já vai levar essa lascada aí. Eu falei: Basilinho, desculpa, é sua mãe, mas vai. E foi manchete do outro dia. Então, veja, o Basílio Machado era o editor. A mãe do editor tomou uma, tadinha, não tinha nem muita culpa. Para ver como é que a gente era comprometido com a informação, com a seriedade. Não tinha esse negócio, filho, não. a mãe. Não. Então, assim, era um jornalismo realmente 100% sério. Cara. Agora, tirando um pouquinho desse lado de seriedade, eu me lembro, eu comentei isso com o Basílio Machado aqui, o Ilauro, quando o Roberto Carlos, né, Maria Rita estava doente, né? A coisa aconteceu de uma forma tão inesperada, né? Cachoeiro tinha Itapimirim, né? Seu Camilo tinha um piloto que se tornou meu amigo. E um dia, não sei por que cargas d'água, eu decido ligar para ele. E ele, em Belo Horizonte, da líder táxi aéreo. Tonino, posso te atender aqui agora não, que eu estou taxiando. Tá bom. De manhã cedo, tá bom, não pode atender e tal. Tchau, um abraço. Quando foi na hora do almoço, nós voltamos, né, Rômulo? Nós voltamos, aí a menina passou o telefone e disse: Toninho, seu De Ângeles, no telefone. Eu falei: passa para a sala do Rômulo, lembra disso? Sim, passa para a sala do Rômulo. Aí ele falou: estou indo em São Paulo agora buscar Roberto Carlos. Como é que é? Vou levar Roberto Carlos para Cachoeiro. Ele vai na cidade aí, tal de Araruí, sei lá. Ele falou assim: Aracuí, sei lá. Peraí. É o negócio da igreja lá. Opa! Aí acendeu, né? Aí acendeu levando a esposa, levando a Maria Rita, né? Que estava doente. Ninguém sabia, foi um furo nacional. Juntamos os três. Eu, você e Basílio. Você foi pro aeroporto. E você para Aracuí. Não, eu e Basílio. Não, você e Basílio. Eu fiquei na retaguarda. Isso. Eu fiquei na retaguarda, na redação. Isso aí, foi fantástico. Fantástico. Aí depois o pessoal como é que é aquela revista Contigo? Todo mundo comprou nossas fotos. Todo mundo querendo comprar foto, aquele negócio todo. Não, e o texto foi épico, né? Porque quando o Roberto Carlos chegou em Aracuí, com aquela multidão, eu lembro que a gente escreveu, não lembro quem fez a abertura, acho que foi o Basílio, que ele colocou que a multidão se abriu como o mar abriu para Moisés. E o Roberto Carlos com a Maria Rita lá no meio e tal. O pessoal respeitou aquele momento. Até porque naquele momento ninguém sabia, tinha pouca gente. Sim. Depois é que ele voltou. Depois é que ele voltou, né? Ela já estava bem ruim. Ele voltou, acho que para agradecer, não sei como é que foi a situação, mas aí a imprensa já tinha tomado conhecimento. Sim. Aí ele voltou, aí já não era mais furo de reportagem. Uma anedota incrível desse evento foi que o seguinte: sabidamente o Roberto Carlos não gosta de dar as palhinhas dele, não gosta. Temos história em Cachoeira, até com ferração. Mas, enfim, eu lembro que nesse flagrante que a gente deu, o padre tinha uma caixa de som pequena, com som muito ruim, no meio daquela multidão do santuário de Aracuí, virou para o Roberto e falou: Roberto, você canta? Ele pegou o microfone e cantou o som reverberando, sabe? Uma porcaria. Mas ele cantou com fé, e eu achei aquilo lindo, porque você estava diante de um homem de mais de 500 milhões de discos vendidos. Então, assim, foi um sentimento de fé. E ele rezando pela recuperação da mulher dele, foi muito bacana. Foi bacana. Mas faz parte das nossas
história, como lá gostar da churrascada em alto mar também. Tem história que a gente não pode contar aqui, não. Isso aí. Mas, meu amigo, de jornalismo você partiu para a área, você agora também é um escritor, historiador e biógrafo. O que te dá mais prazer? Aliás, quando tudo começou? Pronto. Toninho, eu sou um escritor tardio, você sabe bem disso, porque eu comecei garoto no jornalismo. Então, assim, tinha lá meus livretos quando criança, né, de crônicas e poemas e tudo mais, publicava nos jornais de Cachoeiro Brado, Correio do Sul, o jornal do Maurício Prates, era o Arauto. Então, assim, eu sempre publicava lá garoto, levava minhas crônicas, poemas e tudo mais. Então, comecei no jornalismo e deixei a ideia de livros de lado. Então, meu proximidade ali dos 40 anos, falei, a hora é agora. E uma esposa que me incentivou muito, né? Você vai escrever, é o seu momento. E aí a gente, sem protelar muito, nasceu o Monge Guerreiro. E eu, assim, realmente me apaixonei pela literatura. O Monge Guerreiro é uma fantasia medieval. Esse livro, com muito orgulho, ele foi eleito o melhor livro nacional de fantasia por um grupo de mais de 50 mil leitores. Então, assim, é algo que eu tenho muito orgulho. E na sequência, Tony, dele, a gente teve lançado a versão em inglês dos Estados Unidos e essa edição italiana na Europa. Esse daqui, agora esse daqui é o mesmo Monge Guerreiro, só que ele foi lançado na Europa. Na Europa, vamos botar aqui, lançado na Europa. Ele se tornou, como está na capa, um best-seller, uma das gigantes do mercado europeu, que é Newton Compton. E lá ele saiu com o nome de Il Guerriero Templari, que é o Guerreiro Templário. Il Guerriero Templari. E aí eu me encontrei na literatura, né, Tony? Seguindo também um pouco com jornalismo, mas me dedicando à literatura. E na sequência, entre outros, a gente teve esse romance lançado por uma gigante nacional, que é Novo Conceito, O Farol e a Tempestade. Que é um romance que fez muito sucesso, mas aí veio a pandemia também, né? E as editoras acabaram passando por dificuldade. E por fim, meu amigo, nos últimos anos eu descobri a biografia. Então, como é que isso entrou para você falar da vida dos outros? Então... Fazer coisa de jornalista. Pois é, um tempo atrás, um empresário do Norte, um grande amigo da família, me ligou e falou, Rômulo, eu quero que você escreva a história da nossa família. Só que assim, eu relutei. Eu falei, não posso, meu amigo. Eu tenho que entregar um novo livro para a editora na Europa e tudo mais, estou sem tempo. Só que assim, ele falou, não, Rômulo, olha só, eu quero que você escreva a nossa história. Você escreva, mais ninguém. E se passaram alguns meses, e aí eu abri a mente e falei, quer saber? Eu vou fazer essa experiência. E realmente, Tony, eu me apaixonei. Por quê? A biografia, ela une o melhor da gente em vários aspectos do jornalismo, toda a minha expertise jornalística de décadas. Do historiador, do pesquisador, né? E do escritor, afinal, né? Que você tem que escrever. E mais do que isso, de lá para cá já são praticamente 8 biografias, e falaremos daqui a pouco de uma biografia muito especial, mas o mais importante disso tudo, não importa se um dia, tomara, né, venha biografar um Roberto Carlos da vida, ou o seu João, ali da Pitanga. O que eu aprendi durante esse tempo como biógrafo é que todos nós, seres humanos, temos uma grande história para contar, entendeu? O jardineiro, o gari, o empresário, todo mundo tem uma história de vida bonita. E é isso que eu captei como biógrafo, sabe? Não se trata apenas de, eu tenho que biografar grandes personalidades. Não, tudo bem, é o meu trabalho. Mas o que eu aprendi? Todo mundo tem uma grande história para contar na vida e merece um livro. A sua vida é um livro, literalmente. E ela merece sem pressa. Então, aí depois você criou... Nós já colocamos, já mostramos esse aí, né? Isso daqui é um drama, Toninho. Esse aqui já é drama. É um drama da Segunda Guerra, Pássaros Negros na Neve. Olha. Você vê que tem uma crítica aí de um grande autor italiano na capa, Toninho, lá em cima aí, dessas letras vermelhas. Este livro celebra o poder da alma humana. Alessandro Trois, escritor italiano. Best-seller, fenomenal. Então, assim, é um livro... que conta uma história incrível lá da Segunda Guerra. Você sai de ficção, você vai para romance, você... Esse ecletismo, meu amigo,
graças ao jornalismo. É o jornalismo que te jornalismo. deu isso. Foi o jornalismo. Quando você falava assim, Rômulo, vai lá cobrir a polícia. O garoto, Nossa, né? Rômulo, agora é política, agora é economia. Então, assim, eu realmente tenho essa facilidade de andarilhar por temas diferentes na literatura. Inclusive, a próxima obra literária, não biográfica, quando sair, provavelmente vai ser no campo policial. As ideias vêm, Toninho, a gente tem que colocar para fora. Mas vamos falar, já que falamos um pouquinho do seu lado de escritor, de historiador, de jornalismo, agora estamos falando agora da biografia. Você está fazendo a biografia do prefeito eleito de Cachoeiro, Teodorico Ferraço. Exatamente. Me conta sobre, não vai escapar de me falar sobre esse livro. Olha, que é um livro, né? É um livro e digo mais, é um livro com qualidade, modestamente, literária. Porque a história do Ferraço pede isso. Quando me foi colocada essa missão, de forma até inesperada, eu me vi diante um grande personagem. Porque Ferraço, ele é um ícone. Ele é, hoje, reconhecidamente, ele é o político, o Você mandatário. lembra disso, Tafi? Lembro, com certeza. Tafi, Teodorico de Assis Ferraço. O Ferraço, Toninho, não à toa, ele é o mandatário mais longevo do Brasil hoje. Aos 17 ou 18 mandatos? Não, ó. Eu acho que vai para o 18º. Veja bem, vamos contar aqui, contabilizar rapidamente. 8 mandatos de deputado estadual, tá? Não são 7, são 8. Ou 8. Porque a primeira eleição, em 1962, ele se elegeu o primeiro suplente, porém ele assumiu diversas vezes, foi atuante com viagens internacionais, com grandes projetos, verba para Santa Casa, tá? Em 1963. Já tinha verba para Santa Casa. Ele, politicamente, é o que se tem de registrado mais antigo, isso eu achei nos arquivos do subsolo da Assembleia. Ele conseguiu uma verba para reformar o pronto-socorro e de um raio-x da Santa Casa. Naquela época, quem sofreu um acidente e ia para a Santa Casa, por exemplo, precisava sair de maca para uma clínica particular. E o Ferraço foi lá e conseguiu uma verba para o raio-x. Então, isso foi histórico. Nós estamos falando de 61 anos atrás, 1963. Então, assim, são 8, vamos contabilizar, 8 mandatos de deputado estadual, 3 de federal, 11. 5 como prefeito. 4 mais 1 agora, 5. Considerando 5, são 16 mandatos. 16. Estou somando igual a Dilma aqui. 16 mandatos. E além disso, né, o Ferraço, ele foi 2 vezes secretário de Estado. E 16 mandatos, então? 16 mandatos. E 3 vezes presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Esse é o currículo dele. E em atividade hoje... Como presidente da Assembleia, chegou a assumir o governo do Estado? Que eu me lembre, não. A dica aí para você correr atrás. Eu acho que chegou assim, tá? Mas se o fez foi questão de 2 dias. Também, mas tá, consta, né? E, Tony, falando assim em linhas gerais, mas todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, sabem muito bem disso, o Ferraço ele se tornou um político icônico sob vários aspectos. Ele é midiático, frasista e polêmico. E é da natureza dele. E eu costumo dizer que ele calado, ele é notícia. O olhar dele, já é uma manchete. É manchete. O olhar do Ferraço é manchete. Então, assim, eu me senti honrado pelo convite na época, porque foi um desafio. Colocar o Everest na minha frente e falar de escala, meu filho. Então, assim, eu tive que realmente me aprofundar em grandes pesquisas. Cheguei aí no arquivo público da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Entre outros, então, assim, muitas entrevistas, um trabalho... de longo prazo, de meses realmente, em que eu mergulhei. Mas eu fiz com um prazer imenso, porque o Ferraço, daquela estirpe de político, né, ama e odeia. Você ama e odeia. Só que a história dele é rica demais também. E a história dele na ditadura, que poucos conhecem em detalhes. Eu costumo até nem falar de ditadura, eu gosto de falar de regime de governo, que eu falo que ditadura eu vivo hoje. Regime militar. Regime de governo militar. Concordo plenamente. Ditadura eu vivo hoje. Então, um pingo de receio de falar. Isso aí. Porque se a gente falar hoje, a gente vai sair algemado. Vai sair algemado. Na época a gente fazia à vontade, então, podia falar à vontade. Hoje realmente você tinha liberdade de expressão, liberdade de imprensa, hoje não tem mais. Uma ditadura complicada. Sim. E a gente estava falando, né, de como o Ferraço exerceu mandatos eloquentes no período do regime militar. E outra, ele discursou na Candelária, no Rio, para mais de 1 milhão de pessoas na época da Direta Já. Mas já que você levantou a bola da Direta Já,
Deixa eu falar em 30 segundos um pouco do que aconteceu. O Ferraz, poderíamos escrever um livro à parte sobre a grande relação que ele teve com o João Figueiredo, presidente. Por quê? O Ferraz, ele era do Partido Governista. Ele tinha capacidade de, em uma noite, reunir na casa dele nada menos do que a República, o presidente, o vice-presidente, o Aureliano, mais de 120 deputados, senadores e ministros de Estado. Ele teve essa capacidade, mas 2, 3 dias depois, ele tinha capacidade de ir no plenário e criticar o governo e virar e falar assim, Figueiredo, seu povo tá passando fome, saia desse palácio, venha para cá ajudar seu povo. Então, assim, ele fazia mais do que oposição. Se engana hoje, quem vira as metralhadoras para o lado do Ferraz fala, da crítica, né? Fala assim, ele apoiava os militares. Não, ele fazia o que a oposição não fazia, porque ele criticava abertamente. E aí, Tony, só acelerando essa história de boa convivência com o Figueiredo, inclusive o Figueiredo, mas vocês vão descobrir isso na biografia. Na biografia. Tá? Por que o Ferraz não foi governador do Espírito Santo? Tem o dedo do Figueiredo. Maiores detalhes vai estar no livro. Estarão no livro. Mas, e outra coisa, e o Basílio sabe dessa história, porque ele revela também, o Basilinho da biografia. O Ferraz, por muito pouco, ele não virou presidente da República, tá? Mas eu não sabia, não? Porque... Eu sei que ele teve um mandato de senador, que ele foi eleito senador... Ele foi o mais votado. Foi o mais votado. E acabou não levando. Então também poderia ter sido. Aí ganhou depois que tinha terminado já o mandato de João Calmon. Exatamente. Já acontecia aqui naquela época, gente. Então, essa questão do. O que aconteceu? A questão dos vetos do Figueiredo ao Ferraz. Eles eram amigos e brigavam. É uma relação meio interessante. O livro poderia se chamar Eu e o Presidente. Né? Mas o que acontece? O Ferraço, dentro do partido do governo, PFL, né, ele criou, pela primeira vez, uma disputa, um racha. E ele criou uma chapa chamada Participação. Uhum. Tipo assim, ele queria realmente brigar com o governo. E ele obteve quase, ele bateu na trave para não conseguir tomar o partido, junto com outros grandes nomes da política nacional. Ele perdeu por muito poucos votos na convenção interna. E isso elevou o patamar do Ferraz de tal forma que, entre outros, ele saiu nas páginas amarelas de Veja. Então você veja, criticando o governo. E aquilo provocou rachaduras na relação dele com o Figueiredo. Mas, ao mesmo tempo, doravante, o Figueiredo fez revelações para o Ferraz, e revelações históricas. Essas revelações estarão no livro. Não vou adiantar de forma alguma, nem sobre tortura. Mas são revelações históricas. E tudo isso culminou no discurso na Candelária para 1,5 milhão de pessoas das diretas já. O Ferraz, ele foi o único político governista, porque ele era do partido do governo, a discursar. E quando ele foi subir lá no palco da Candelária, PDS, né? Eu falei PFL, PDS da participação, perdão. E quando o Ferraz subiu no palanque como deputado federal do PDS, houve assim um princípio de... Né, a turma que estava lá embaixo falou, o que esse cara está vendo aqui? A gente está aqui lutando pelas eleições. E ele representa o governo, mas na hora que ele começou a falar, ele foi certamente, se não está entre os mais aplaudidos daquele evento histórico. Sim, foi mais aplaudido, sim. E assim, a história mostra isso. Foi algo épico. E depois disso, o Figueiredo já queria também, de alguma forma, entregar a reabertura democrática do país, né? E ele fez grandes revelações, Ferraz. Então, assim, a história... uma parte boa da biografia conta essas vivências do Ferraz em Brasília, do Congresso, os bastidores e tudo mais. O Ferraz, e só para fechar aqui esse período, a gente vai encontrar isso no livro, ele era tão ousado que ele simplesmente criou um projeto de lei propondo que o Exército brasileiro, as Forças Armadas, se transformasse no Exército da Salvação Agrícola. Olha a ideia do Ferraz. Generais, vamos largar os fuzis e pegar na enxada, que o povo está passando fome. Quer dizer, cara, era reforma agrária. O Ferraz já preconizava isso, sabe? Que a salvação do país seria o seguinte, jovens servindo a pátria, mas também na lavoura, produzindo. A ideia era genial, tá? Entre outros, o combate dele à indústria do tabaco, sabe? Ele teve lutas épicas. Ele teve lutas importantíssimas no país. Eu acho que o próprio cachoeirense não conhece a história, a luta do Ferraz, a vida do Ferraz. Sim, não. A gente, muitas vezes, não tem dimensão
E eu não estou, obviamente, sendo em defesa dele, eu sou o biógrafo dele. A história dele está no livro, e era muito clara, mas a gente não tem ideia da importância do Ferraço para o cenário nacional, não é só estadual. O Ferraço, ele, sem dúvida, ele é um dos políticos vivos mais importantes do país hoje, pela sua história. Não adianta dobrar o nariz e falar assim, Ferraço, tipo assim, querermos olhar com uma lupa só para o Espírito Santo. Claro Ferraço foi muito além. Claro que nessa biografia, na biografia do Ferraço, deve contar, por exemplo, a história. Ele conseguiu, ele falou isso aqui, ele teve aqui uma vez, e ele falou da história dele quando ele elegeu Albuíno Azeredo, governador. Sim, ele elegeu. Ele elegeu. Ele tomou as rédeas. Tomou as rédeas. Na época do governador Max Mauro e elegeu Albuíno Azeredo governador do Espírito Ele pegou Santo. pelo braço. E outra, quando Paulo Artung perde a convenção para Zé Inácio, que vai embora derrotado, ele vai lá e pega Paulo Artung pelo braço e transformou Paulo Artung em senador da República. Exatamente. E o Ricardo deputado federal. Exatamente. E ele era prefeito de Cachoeiro. Isso aí. E a história do Espírito Santo começou a mudar. A história econômica, hoje nós somos um estado rico, porque o Espírito Santo começou com o Paulo Artung a mudança. Mas quem trouxe o Paulo Artung voltou o Paulo Artung para o processo político, ganhou para o Senado, ficou 4 anos lá e depois veio como governador e aí começou a história. Isso graças a Ferraço. Exatamente. E na nossa biografia, que vai ser um calhamaço, a gente vai Quantas ter muito... páginas? Né? Estimativa de 500 páginas. 500 páginas. Tem muita história. Não, e 500 páginas... Aí não, para colocar 500 não dá, né? Vai ter que fazer volume 1 e volume 2. Não, vai ser um volume só, mas Ferraço seria um livro de milhares de páginas. Mas, enfim, 500 páginas tem bom tamanho. E a gente vai ter esses detalhes algumas das brigas épicas. Mas, assim... E dentro disso tudo... Ferraço sem briga não é Ferraço. Exatamente. É importante que se diga que tudo muito bem registrado pela imprensa. Nós, como jornalistas, temos até orgulho de dizer isso. É verdade. Porque Ferraço é um dos políticos cuja vida foi melhor retratada pela imprensa. Com críticos, com elogio, mas, acima de tudo, reverberando as falas dele. Né? As críticas. E era um cara sem papas na língua. Né? E ainda venda, quando nós vendemos o Diário Capixaba para o falecido Zé Afonso Coelho, foi porque a gente não tinha a experiência, a malandragem que tinha, e acabou pro buraco. A gente criticava ele na administração, tinha as brigas homéricas com ele, mas. Mas olha, considerando que a primeira eleição é 62, né? Nós temos aí 60 e. Estou somando igual a Dilma hoje, hein? 62 anos de política, né? Na vida do Ferraço, de longevidade. E esse mandato dele, pelo que eu não me envolvi eleitoralmente e tal, eu fiz o meu trabalho como biógrafo. E eu comecei bem antes da eleição. Mas, assim, a gente sente que o Ferraço está com muito fôlego. É um desejo dele. Assim, politicamente, é como se estivesse no capítulo final da vida dele. Política, né? Porque depois também ele merece descansar, né? Mas o sonho dele foi terminar a vida política dele como prefeito de Cachoeiro. Essa contribuição para a cidade, que precisa muito, né, Toninho? Eu, como cachoeirense que mora fora já há 2 décadas, infelizmente a gente acaba se deparando com um cenário que nunca é agradável. Eu venho aqui, às vezes, toda semana sim, semana não, e, infelizmente, você acaba tendo uma visão externa, né, da cidade, e Cachoeiro precisa evoluir. Eu quero falar com você agora, falando um pouquinho de Ferraço, para a gente não contar o livro, a história dele aqui, né? Sim, né? sim. O pessoal tem que ler, né? Tem que ler, né? E vai ser uma festa épica, hein? Vai, né? Tá marcada já? Está marcado e eu vou falar em primeira mão. Primeira mão. Não sei se o Ferraço vai me cortar você por cortar depois, mas olha só, previsão para 25 de março. No dia de Cachoeiro. Dia de Cachoeiro, de um grande lançamento, tá? Com muitos convidados, a população e tudo mais. Então, assim, primeiríssima mão. Temos data. Temos data. Se tudo correr bem, 25 de março. 25 de março, no dia da emansão política de Cachoeiro Itapemirim. Isso aí, um evento privado maravilhoso. É uma biografia particular, né? Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo já vai sair de lá virando as páginas. Virando as páginas. Vou falar um pouquinho. Você agora faz parte também da Academia Espírito Santense de Letras. Para fechar o programa, me conta um pouquinho da Bienal Rubem Braga, da sua participação na academia
espírito santense de letras. Conta um pouquinho disso aí. Tony, 3 anos atrás tive a honra inesperada de ser eleito para a cadeira número 9 da Academia de Espírito Santense. Você é o centroavante, então? Centroavante, matador. E o que acontece? É a nossa instituição cultural mais importante, o Espírito Santo, ao lado do Instituto de História Geográfica, que eu também faço parte. As duas são seculares. A nossa academia tem 104 anos. Então, assim, ela é o que eu costumo falar, é a última fileira de defesa da nossa cultura. E nós temos lá grandes nomes. Eu estou entre os mais jovens, né? Que a gente tem uma faixa etária lá de muita experiência. Nós temos colegas de 80, 90 e poucos anos, e confrades, confreiras, mas a academia ela faz um trabalho maravilhoso, a sede é incrível, a nossa sede é o Palácio Sete Verde, Kosciuszko Leão Barbosa, bem do lado ali do Palácio Anchieta, na Cidade Alta. Temos uma biblioteca maravilhosa, ainda a gente está estruturando algumas coisas. Hoje? É o mesmo local. Uhum. E... Praça João Clímaco ali? Exatamente. Então, assim, é uma sede maravilhosa. Ainda vai passar por reformas, por melhorias, a gente está prevendo, mas o trabalho é incrível. Mais importante é isso, sabe? A imortalidade não está no acadêmico, está na palavra. Muita gente brinca, não, o imortal... Não, a imortalidade, como me ensinou uma vez o Carlos Nejar, que é nosso colega e é da Academia Brasileira de Letras. Uma vez ele me ensinou, Roma, o que é imortal é a palavra. Então, assim, é uma honra integrar esse quadro. Só para fechar aqui, em 104 anos, foram um pouco mais de 200 escritores. Então, assim, pensa, é uma honra que... Você só sai de lá morto, né, fisicamente. Mas a esperança é que seu trabalho seja perpetuado. É uma honra incrível participar e, como cachoeirense, representar a nossa cidade, né? É verdade. Mas, afinal de contas, aqui é a terra de Rubem Braga, de Newton Braga, grandes né? nomes. Né? Grandes nomes, né? Rubem, meu ídolo literário. Ídolo, né? Isso aí. Então, mas, meu amigo, você agora está mais pertinho da gente. De vez em quando você está pertinho aqui, está lá em Anchieta, né? Isso aí. Também, né? Então, dupla moradia, né? Dupla Vitória, moradia. Anchieta. Eu, inclusive, recebi o título de cidadão anchietense, hein? É? Se liga, cachoeira. Agora eu sou anchietense também. Nossa, mãe do céu. Muito meu bisavô chegou lá, né, da Itália. Eu tenho uma relação grande com a cidade. Sou um apaixonado pela história do padre José de Anchieta, santo, né? E um dia eu quero escrever a biografia dele, aos meus olhos. Eu tenho muita ligação com a cidade. Voltando ao nosso início, vou fazer a pergunta. Você se lembra da sua primeira viagem internacional? Eu lembro, sim. E foi graças a esse cara aqui. Nós estávamos na revista Opinião. E eu fui cobrir, Toninho, eu tinha uns 19 anos, né, talvez. Tinha uns 19, 20 anos, talvez. Eu fui cobrir a Feira de Verona, na Itália. Foi a minha primeira cobertura internacional. E o Toninho, na época, acreditou muito no nosso trabalho, né, Toninho? Foi um trabalho lindo, né? E não sei se você lembra que lá, comprovadamente, pela primeira vez, a gente detectou que um cenário. As rochas brasileiras seguiam mais em bloco para a Europa. Sim. A gente ainda não estava no nível de beneficiamento das pedras como é hoje, né? Como é nas últimas épocas. Nós estamos falando mais de 30 anos. Então, não sei se você lembra, Toninho, nossa seriedade era tanta do veículo que a capa foi exatamente isso, né? A necessidade, o que significaria o beneficiamento das nossas rochas? Que a gente aumentaria o número de emprego 10 vezes de faturamento. Por quê? Em vez de mandar o bloco, mandaríamos as chapas polidas. E foi o que aconteceu. Está acontecendo e hoje, E nós fomos os primeiros a noticiar, a levantar isso na época. Então, assim, foi uma missão cumprida, né? Vocês confiaram e o seu repórter foi lá e voltou com grandes notícias. Não tinha aquele negócio de, porque eu sou o dono, eu vou, que eu sou... Não. Vai você. E de lá para cá, Tony, muito graças ao jornalismo. Afinal de contas, quem tem cidadania italiana é você, não sou eu. Não, mas então, graças ao jornalismo automotivo, me proporcionou muitas viagens pelo mundo ao longo dos últimos 20 anos. Então, isso me ajudou muito na literatura. Só para fechar aqui, o Monge Guerreiro, eu e minha esposa, Svetlana, minha amada Svetlana, porque eu ia trabalhar, depois ela ia, a gente se encontrava e passava alguns dias. Como é que é o nome dela? Svetlana. Svetlana. Felipe. Svetlana é um nome russo, né? Que a mãe deu, Dona Vitória. Mas o que acontece, né? A gente se encontrava, percorria a Europa e eu a levava para visitar castelos e vilas medievais. Foram mais de 80 castelos e vilas. E toda essa pesquisa de campo resultou no Monge Guerreiro, que foi meu primeiro livro. E é isso. Beleza, meu irmão? Obrigado aí pela sua participação aqui. A casa está aberta, volte sempre. Vamos fazer esse lançamento aqui. Você está
convidado para a gente falar sobre o lançamento. Combinadíssimo, com livro físico e todo, né? Possivelmente com a presença de Ferraço. Com Ferraço a gente pode fazer mais revelações com personagem. Aí não é um programa de 40, 45 minutos, tem que ser 2 horas para ele. É isso aí, Toninho. Alô, muito obrigado, um prazer, tá? Grande abraço. Esse papo agradável. Ponto a Ponto vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira. Grande abraço.